Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai trabalhar exatamente o que você está vendo aqui. Os condicionais com o Python. Durante muito tempo, os condicionais if, que seria o if, o elif e o else, eles foram os principais condicionais do Python. Mas com o tempo, as atualizações foram chegando e o Python trouxe o match case, que é uma maneira diferente de trabalhar condicionais. Então, se você já conhece o tratamento de exceções, você vai ver que o match case e o try except são muito parecidos na maneira da qual eles funcionam. E nesse caso aqui não existe uma comparação, tá, de qual é melhor, qual é pior, qual é mais eficiente ou não. Nesse quesito de eficiência eles são muito parecidos. O que vai diferenciar é a maneira e o que você precisa, tá? Então esse é o principal fundamento que você tem que saber entre os dois. Eles operam em situações diferentes, então você tem que saber ler a sua situação e definir. Cara, o if é melhor nessa situação, o match case é melhor nessa situação. Mas não seja aquele cara que fala eu só uso if, eu só uso match case, porque aí você está sendo um profissional ruim, você está sendo um profissional imaturo, que só gosta de uma única maneira de trabalhar e não faz a melhor maneira para o projeto. Para começar, eu vou trazer um exemplo aqui simples de condicionais if, que a gente vai trazer uma verificação de idade, certo? Então eu tenho aqui a minha função, eu tenho aqui o meu parâmetro idade, e aqui eu vou fazer três validações. A primeira validação é o if, então sempre o primeiro condicional que você pôr, a primeira condição que você colocar, sempre será if, tá? Então, se a pessoa tiver menos de 18 anos, eu vou trazer aqui um você é menor de idade. Se essa pessoa estiver entre 18 e 65, ela é um adulto. Se ela estiver mais de 65, ela é um idoso, tá? E aí essa é a estrutura básica. O primeiro é sempre if, o último é sempre else. O que tiver no meio é elif, tá? Então se você tiver, por exemplo, 20 condições, a primeira é if, a última é else, as 18 do meio são elif, tá? Você precisa seguir essa regra. Não necessariamente vai dar erro, tá? Mas é assim que funciona, é assim que deve ser escrito, tá certo? E aí as condições você faz dessa maneira. Então, você pode colocar uma condição simples, então se for menor do que 18 é menor de idade, ponto. Ou você pode colocar um pouco mais complexo. Então, se a idade está entre 18 e 65, tá? Nesse caso aqui, ele tem que ser menor do que 65, porque a partir de 65 já é idoso. Mas aqui é um maior ou igual. Então, se ele tiver 18 cravado, ele já é adulto. Então, nesse caso aqui é o maior ou igual. Se você colocar um menor ou igual aqui, ele vai trazer que se a pessoa tiver 65, ela ainda é adulta, ela só vai ser idosa com 66. Então, quando você for fazer essas estruturas, toma cuidado para você não colocar algo que você não queira e traz um resultado errado depois. E o else, ele nunca terá uma condição, tá? Você nunca vai colocar alguma estrutura dessa aqui dentro do else. A característica dele, você pode ver que ele até já trouxe um erro aqui, é que ele seja o que sobrou. Por isso que ele é sempre o último, ele é o que sobrou. Então, se nenhuma condição anterior ao else bateu, então só sobrou ele. Então você não precisa colocar nenhuma condição aqui, porque logicamente é o que sobrou, tá certo? E aí aqui ele tem a idade de 20, ele vai verificar a idade e ele vai trazer aqui, por exemplo, que no caso aqui é um adulto, porque 20 anos é um adulto, tá certo? E aí, basicamente, quando a gente fala de if, de else, são estruturas muito simples. Você pode ver que não existe complexidade aqui. É só treino. Então, é só você treinar a sua lógica e você pensar o que você quer e o que precisa ser escrito. E aí eu trouxe aqui um outro exemplo que é uma classificação de notas. Então a pessoa tem as notas ali do trabalho dela e se a nota for maior ou igual a 90, aprovado com excelente desempenho. Se a nota estiver entre 70 e 90, aprovado com bom desempenho. Se ela estiver entre 50 e 70, aprovado, mas precisa melhorar. E se tiver menos do que isso, reprovado. Você pode ver que eu nem preciso colocar aqui, porque ele já entende que se não for nenhuma dessas condições, naturalmente a pessoa foi reprovada, porque ela tirou menos de 50. E a gente pode deixar aqui que o 50 é a média, tá? Uma coisa que vale ressaltar, nesses códigos, se você não tiver uma boa lógica, se você não estruturar da maneira correta, você vai ter alguns problemas, tá?
porque pode ser que você ache que a condição está bem feita, mas a condição não está bem feita. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou comentar essa estrutura aqui para ele não rodar essa função aqui em cima. Eu quero rodar só essa classificação de nota. E aí vamos supor que eu coloque, por exemplo, a nota aqui. O exemplo que eu tinha dado é 75. Vou colocar aqui 100. Só que ao invés de colocar maior ou igual a 90, eu vou colocar apenas 90. Então, se for igual a 90, ele vai me aprovar com excelente desempenho. E aí a nota aqui que eu tirei foi a nota 100. E aí que entra o possível problema que eu estou te falando. Então, Python, if.py, acabou faltando o y aqui, né? E aí ele vai me trazer um reprovado. E aí por quê? Como que eu fui reprovado tirando 100? Ele não encontrou a condição. Entendeu? Esse é o problema. Então, a gente colocou que era igual a 90. Então, aqui o teto é 90. Então, se nesse caso você tirar mais do que 90, ele também vai entender reprovado, porque não bateu nenhuma condição. Então, o Python, ele não é super inteligente e ele não vai entender isso aqui, tá? A lógica que ele segue no else é uma lógica de que, assim, se não bateu, é o que sobrou. E nesse caso aqui, ele não bateu em nenhuma condição. A nota 100, ela não foi declarada aqui. Então, ela não bateu nenhuma condição. Então, naturalmente, ele trouxe como reprovado. Então, o que eu preciso te alertar aqui nas condições é que sempre tome muito cuidado e sempre trabalhe muito bem a sua lógica de pensamento para você não ter esse problema, porque os problemas que você encontra nas condições não são erros de sintaxe, não são erros muito complexos. A maioria dos problemas que você encontra nos laços de condição são aquelas pessoas que não amarraram como deveriam todas as condições. E aí você tem essas brechas de acabar colocando uma coisa e aí você esperava um resultado e o resultado vem diferente porque você não entendeu ou porque você não amarrou tudo como deveria ser amarrado naquela condição. Então, quando você for estabelecer as suas condições, principalmente se for um código muito grande, que tenha muitas opções lá dentro, tome cuidado para você não deixar nada de fora. Então, quando você for treinar isso aqui, busque treinar projetos grandes e complexos para você amarrar todas as pontas soltas dentro do seu código, certo? E aí agora a gente vai para o match, certo? O match, ele tem uma estrutura um pouco diferente. Então, aqui a gente vai trazer uma função de alimentos e aí a gente vai trabalhar o tipo de alimento, certo? E aí o match, ele vai trabalhar só no tipo. Então, a gente vai focar com o tipo do alimento, certo? E aí eu vou trazer as opções. E aí no caso do case, eu posso trazer muitas opções. Então eu tenho a opção aqui de trazer um maçã, certo? Então se eu trazer maçã e o meu usuário colocar lá na frente maçã, ele vai dizer que é uma fruta. Ou eu posso utilizar a barra vertical, que no Python a barra vertical significa ou, e aí eu coloco, por exemplo, todas as frutas do meu estoque. Então se o meu cliente está comprando maçã, laranja ou limão, significa que ele está comprando uma fruta, certo? E por aí vai até o final, certo? Então a gente pode utilizar o case até o final aqui. Acabou dando um erro de indentação nesse aqui. Mas basicamente é isso, tá? Eu tenho aqui as minhas verduras e aqui os legumes. Vou colocar aqui verduras e frutas, tá? E aí é assim. E essa é a estrutura do case. Então, a gente vai colocar um match aqui em cima. O match é sempre único, tá? Não existem vários matches ao longo do código. É um único match, então eu quero fazer o match com o tipo. E aí eu vou colocar todos os possíveis casos que eu tenho aqui. Então, aqui eu coloco todas as minhas frutas, aqui eu coloco todas as minhas verduras e aqui eu coloco todos os meus legumes. E por último, a gente pode colocar um case aqui de desconhecido. Então, caso o meu usuário não preencha nada, ou ele preencha algo que não tem aqui, vamos supor que ele venha aqui e coloque arroz, por exemplo. Ele vai trazer um alimento desconhecido porque não está em nenhuma das minhas opções, tá certo? Então, logo de cara, eu coloquei esses dois códigos lado a lado porque você pode perceber que ainda que eles sejam condicionais,
eles seguem estruturas diferentes, tá? Então, quando você for fazer um projeto que precise de uma condição, você pode pensar nessas duas estruturas. Então, o meu projeto, qual que se encaixa melhor? É um projeto aqui que eu vou trabalhar com várias opções da mesma coisa? É um projeto aqui que eu tenho que fazer várias mini validações? Então, aqui é a estrutura que você vai utilizar para seguir. Então, você vai pensar. Então, é aí que entra a lógica de programação. Você pensar no seu código, pensar como ele deve ser executado antes de você de fato executar, para você saber a melhor maneira de abordar o seu código. E a dica que eu posso te dar é não se vicie, tá? Não se vicie só no if, não se vicie só no match case. Utilize os dois quando eles devem ser utilizados, tá? Não faça só o que você quer, faça o melhor que pode ser feito naquela situação. E um aviso que eu vou deixar aqui para você é que se você quer dominar o Python por completo, todos os fundamentos, orientação a objetos, todas as especializações do Python, como web, dados, automações, eu vou deixar um link aqui embaixo para o Python Pro, o treinamento de Python mais completo que você vai encontrar, onde tudo isso que você viu aqui na aula é só o começo de tudo que a gente trabalha lá dentro. Então, por essa aula é só isso, fico por aqui e até a próxima.